Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Tendo ouvido essas coisas, um dos convivas disse-lhe: Bem-aventurado o que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu-lhe: Um homem fez uma grande ceia, para a qual convidou muitos. À hora da ceia, mandou um servo seu dizer aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Mas todos, a uma, começaram a escusar-se. O primeiro disse-lhe: Comprei um campo e é-me necessário ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Disse também outro: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu essas coisas ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo: Vai já pelas praças e pelas ruas da cidade. Traz cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Disse o senhor ao servo: Vai pelos caminhos e ao longo dos cercados, e força-os a vir, para que se encha a minha casa. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Palavra da salvação. Comentário Lucas 14, de 15 a 24. São Gregório Magno. Ou ainda, um homem fez uma grande ceia, na medida em que o Senhor nos preparou a saciedade da doçura eterna. Convidou muitos, mas vieram poucos, na medida em que não raro os mesmos que, pela fé, lhes estão sujeitos, rejeitam, pela vida, o banquete eterno. Esta costuma ser a diferença entre os deleites do corpo e os do coração. Os deleites corporais, quando faltam, acendem um penoso desejo por si mesmos, ao passo que, depois de obtidos e ingeridos, logo geram repugnância em quem os come. Os deleites espirituais, ao contrário, provocam repugnância quando faltam, mas, uma vez obtidos, geram desejo. Mas a piedade do alto volta a exibir aos olhos da nossa memória aqueles deleites desprezados e nos convida a repelir a nossa repugnância. Daí que siga: à hora da ceia, mandou um servo seu dizer aos convidados: Vinde. Neste servo, que é enviado pelo pai de família a reiterar o convite, está representada a classe dos pregadores. A miúde acontece que uma pessoa poderosa tenha um servo desprezível, mas quando seu senhor o encarrega de alguma tarefa, os homens que o escutam não lhe sentem desprezo, porque no seu interior conservam o respeito pelo amo que o enviou. Ora, Deus oferece algo porque os homens deviam suplicar, e não Deus suplicar para que recebêssemos. Quer dar algo que ninguém é digno de esperar, e mesmo assim todos se escusam de recebê-lo, pois segue, mas todos, a uma, começaram a escusar-se. O homem convida, e os pobres se apressam em comparecer. Nós somos convidados ao banquete de Deus e inventamos desculpas. Ou ainda, na chácara estão representados os bens terrenos. Sai para ver a chácara, portanto, o homem que apenas pensa em coisas exteriores por causa dos bens da terra. Os sentidos corpóreos, porque são incapazes de compreender as coisas interiores, mas reconhecem apenas as exteriores, com muito acerto representam a curiosidade, que, enquanto busca examinar a vida alheia, desconhece as coisas do seu interior
e se ocupa apenas de pensar nas exteriores. Deve-se reparar, porém, que os que se escusam de ir ao banquete por causa do campo ou para experimentar as juntas de bois, misturam à sua desculpa palavras de humildade, pois quando dizem rogo-te, mas desprezam o convite, na voz soa a humildade, na ação transparece a soberba. Segue, disse também outro, casei-me, por isso não posso ir. Pois, embora o casamento seja bom e instituído pela divina providência para propagar a raça, muitos não o buscam para a multiplicação da prole, mas para saciar os desejos da volúpia. E é assim que, por meio de uma coisa justa, se pode fazer referência, sem nenhuma inconveniência, a uma coisa injusta. Como os soberbos se recusassem a vir, são escolhidos os pobres. São chamados de aleijados e pobres os que são fracos segundo seu próprio juízo, pois mesmo os pobres são chamados de sadios quando, apesar da pobreza, são soberbos. Os cegos são os que carecem da luz da inteligência, os coxos, os que não têm o passo reto nas suas ações. Mas como os vícios desses homens estão representados na enfermidade dos seus membros, eram pecadores tanto os que, chamados, declinaram o convite, quanto os que foram convidados e compareceram. Mas os pecadores soberbos são rechaçados, os humildes são escolhidos. Deus, assim, escolheu aqueles que o mundo despreza, porque geralmente o desprezo faz o homem voltar a si mesmo, e tanto mais velozmente ouve alguém a voz de Deus, quanto menos tem neste mundo com o que se deleitar. Portanto, quando o homem chama a seu banquete, quando o Senhor chama a seu banquete os homens nas praças e ruas da cidade, designa o povo que tinha um trato urbano com a lei. Mas a multidão do povo de Israel, que abraçou a fé, não bastou para encher o salão do banquete celestial. Daí que siga, disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Entrou grande número de judeus, mas ainda há lugares vagos no reino, onde devem ser acolhidas as multidões dos gentios. Daí que siga, disse o Senhor ao servo, vai pelos caminhos e ao longo dos cercados e força-os a vir, para que se encha a minha casa. Quando manda recolher comensais dos caminhos e cercados, busca um povo agreste, que são os gentios. São forçados a entrar no banquete os que voltam ao amor de Deus, enfraquecidos pelas adversidades deste mundo. Mas é digna de todo temor a frase que abaixo se acrescenta. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Ninguém, pois, despreze o convite do Senhor, porque depois de dar sua desculpa, não conseguirá mais entrar quando tiver vontade. Comentário Lucas 14, de 15 a 24, Santo Agostinho. Ou ainda, pode ser que este homem suspirasse por coisas longínquas, enquanto esse pão que desejava estava posto à sua frente. Que, afinal, é o pão do reino de Deus, senão aquele que diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,41. Não prepareis as vossas gargantas, mas o vosso coração. Ou ainda, este homem é o mediador entre Deus e o homem, é o próprio Cristo Jesus. Ele mandou instar aos convidados que viessem, isto é, chamou-os por meio dos profetas que enviara. Os que antigamente convidavam ao banquete de Cristo foram enviados muitas vezes aos filhos de Israel, e muitas vezes chamaram que viessem à hora da ceia. Eles aceitaram os convidadores, mas rejeitaram a própria ceia, isto é,
acolheram os profetas e mataram o Cristo, e com isso nos prepararam a ceia sem se dar conta. Preparada a ceia, isto é, imolado o Cristo, os apóstolos foram enviados aos mesmos homens a quem antes haviam sido enviados os profetas. Foram 3 as desculpas. O primeiro disse-lhe: comprei um campo e é-me necessário ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. A compra de uma chácara denota espírito de senhorio. Portanto, o primeiro vício que se castiga é a soberba. Com efeito, o primeiro homem quis senhorear ao mesmo tempo que desejava afastar-se do senhorio de Deus. As 5 juntas de bois representam os 5 sentidos desta carne. Nos olhos está a visão, nas orelhas a audição, nas narinas o olfato, na boca o paladar, em todos os membros o tato. Mas como são juntas de bois, a analogia é mais evidente nos 3 primeiros sentidos, porque 2 são os olhos, 2 as orelhas, gêmeas as narinas, eis aí 3 juntas. Também na boca, isto é, no senso do paladar, há uma duplicidade, pois nada é saboreado se não é tocado pela língua e pelo palato. E a volúpia da carne, que pertence ao tato, esconde também uma duplicidade, pois vem de fora e de dentro. A comparação é com juntas de bois, porque é por meio destes sentidos da carne que temos comunicação com as coisas terrenas. Com efeito, os bois reviram a terra, e os homens afastados da fé e entregues às coisas terrenas recusam-se a crer em nada que não percebam com os 5 sentidos. Não creio, diz um desses, senão no que vejo. Se pensamos assim, aquelas 5 juntas de bois nos impedem de ir ao banquete. E para esclarecer que nesses 5 sentidos não foi repreendido o deleite que acaricia e alimenta a sensualidade, mas sim a curiosidade, o homem não diz: comprei 5 juntas de bois, vou dar-lhes de comer, mas sim vou experimentá-los. Esta é a volúpia da carne, que a muitos entravam. E quem dera se fosse apenas no exterior, e não no interior. Com efeito, o que disse: casei-me, abraça a carne, alegra-se com os prazeres da carne, e se escusa da janta. Cuide ele que não morra da fome interior. João, ao dizer: porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da riqueza, ou mais literalmente, ambição do século, 1 João 2,16, começa por onde o evangelho termina. Casei-me. Eis a concupiscência da carne. Comprei 5 juntas de bois. Eis a concupiscência dos olhos. Comprei um campo. Eis o orgulho da riqueza. Tomando a parte pelo todo, todos os 5 sentidos estão representados aqui pelos olhos, que detêm a primazia dos sentidos. Por isso, ainda que a visão pertença propriamente aos olhos, atribuímo-las comumente a todos os 5 sentidos. Deus não carece de mensageiros para conhecer as coisas inferiores, como se eles pudessem aumentar seu conhecimento, mas conhece a tudo com permanência e sem mudança. Deus possui mensageiros por causa de nós e por causa deles mesmos, porque obedecer e assistir a Deus desse mundo, consultando-o a respeito das coisas de baixo e cumprindo seus altos mandamentos, é bom para eles na ordem mesma da natureza. Os gentios vieram das praças e ruas, os hereges vêm dos cercados, pois os que constroem cercados buscam divisões. Tentamos retirá-los dos cercados, arrancá-los dos espinheiros, mas não querem ser forçados.
Deixai que entremos, dizem eles, porque por nossa própria vontade. Não é isto que o Senhor comandou. Força-os a entrar. Deixa que do lado de fora se sinta a necessidade, que em seguida nascerá a vontade.